Em mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe, eu trago aqui a terceira parte do Kiss. E eu vou contar histórias que você não faz a menor ideia dos 4 álbuns solos lançados em 1978. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica maravilhosa para você. Depois das camisas oficiais do Iron Maiden, a WA Sport traz agora ao Brasil as camisas oficiais do Kiss. Olha só, eu já tô usando essa aqui, belíssima. Já tenho esse modelo, fiz questão de ter esse modelo aqui, ó, da seleção brasileira. As camisas belíssimas, tem uns relevos assim com as maquiagens aqui, negócio sensacional, tem vários modelos, um mais legal que o outro, e você, claro, pode adquirir essas camisas com um desconto sensacional. Basta que você clique aqui abaixo no link correspondente e na hora de finalizar a compra você vai colocar o nosso cupom Regis Tadeu Indica, tudo junto. Que você então vai adquirir essas camisas com um desconto sensacional. Você não pode perder essa oportunidade, porque é uma camiseta mais legal que a outra. Olha só, dá para você ver aqui, ó. Olha que lindo, ó. Olha os detalhes. Tá vendo os detalhes em relevo aqui, ó. Olha que demais. Tá vendo? Aqui, ó. Pois é. Não perca essa oportunidade. Você vai usar um material de primeira qualidade, de uma banda muito legal e icônica, claro. Tá dado o meu recado. Meu amigo e minha amiga, depois de um certo tempo, eu trago aqui a terceira parte da história do Kiss, vamos dizer assim, dentro da série Aposto que Você Não Sabe. Como eu encerrei a parte 2 falando a respeito do Kiss Alive 2, né, que é um disco maravilhoso, eu trago aqui a terceira parte e eu vou começar exatamente falando dos álbuns solos lançados simultaneamente no dia 18 de setembro de 78. E evidentemente que você já sabe que esses discos foram sugeridos e gravados para aplacar os sérios problemas internos que havia no Kiss, principalmente aqueles causados pelo Ace Frehley e pelo Peter Criss, cada vez mais chapados e desgostosos com o tratamento subalterno que eles alegavam receber na época. Antes, para tapar buraco no mercado, o Kiss soltou uma coletânea titulada Double Platinum, que até hoje, por exemplo, eu tento encontrar essa edição original americana e eu não consigo. Uma hora eu vou encontrar essa série. E essa coletânea trazia as canções com algumas alterações em relação às faixas originais. Tinham novas mixagens, mas evidentemente que só os ouvidos mais treinados, mais atentos, conseguiam perceber essas diferenças. Por exemplo, tem uma Strutter 78, por exemplo, que era uma nova versão, que vinha com um solo ligeiramente diferente do Ace e com uma batida que era um pouquinho mais próxima da disco music. E isso aconteceu por ordem direta do presidente da gravadora Casablanca, o Neil Bogart, que pensou na época que essa nova abordagem seria bem recebida pelo público fora do universo do Kiss. Obviamente que isso deu errado. As pessoas não prestaram atenção nessa versão e essa coletânea ela quase deu errada tecnicamente, cara, porque a dupla de técnicos escalada para trabalhar nos áudios, Sean Delaney e Mike Stone, que inclusive eles estavam em Londres, na verdade a dupla ela não conseguiu trabalhar com as fitas de 1/4 de polegada que tinham sido enviadas para eles pela Casablanca, cara. Então eles tiveram que requisitar as massas originais de 2 polegadas para trabalhar em cima. A capa, na verdade, ela não foi impressa em papel alumínio, ela foi impressa em plástico aluminizado. Então ela perdeu um pouco em relevo, mas ganhou em brilho.
que era a intenção, né? E os fãs compraram sem pestanejar, inclusive muitas crianças também começaram a gostar da banda na época por causa dessa coletânea. E aí a gente tem o disco solo do Paul Stanley, tá vendo? Né? Lá de 78, que foi o único a não trazer covers, só tinha canções originais e até então inéditas. E, de uma certa forma, esse disco acabou sendo o mais próximo do som do Kiss. Mesmo que a maioria das canções que você ouve aqui são as demos que o Paul produziu para esse disco, cara. E ele decidiu usar essas demos, cara, depois que ele não conseguiu trabalhar com um então produtor muito famoso da época, um cara chamado Ron Nevison. E ele acabou produzindo ele mesmo esse disco junto com o Jeff Glicksman, que era o produtor que tinha trabalhado nos discos do Kansas. Banda maravilhosa. A primeira música a ficar pronta, inclusive, eles gravaram tudo uma noite só, foi justamente a abertura, que é Tonight You Belong to Me. Ficou logo pronto, logo de cara. E a maior parte desse disco aqui, ela foi ensaiada e foi gravada ao vivo no estúdio. Por quê? Porque originalmente era a demo que ele iria produzir. E o Paul, ele gostou tanto do núcleo base da banda de apoio, que era o guitarrista Bob Kulick, irmão do Bruce Kulick, o batera, que era o Rich Fontana, e o baixista, que era um cara chamado Steve Buslow. E ele gostou tanto desse núcleo, cara, que quando ele foi contratado pelo duo de irmãos Alessi, né, que era um duo bem famoso na época, para gravar e produzir uma faixa do álbum do Alessi, chamado Drifting, que também foi lançado em 1978, uma canção chamada You're Out of Love, o Paul, ele levou os dois músicos com ele para fazer a pré-produção dessa faixa. Você vai ouvir. Aí tem uma outra canção muito legal chamada Move On, que foi completamente inspirada na adoração que o Paul Stanley sempre teve pelo Bad Company. E essa música traz os vocais da Miriam Naomi Val e a Maria Vidal, que eram as cantoras do quarteto Desmond Child and Rouge. Exatamente aquele Desmond Child, que depois virou um produtor super famoso, e nessa banda o produtor, ele cantava e era tecladista. E essas meninas cantavam com ele. Aí tem uma balada linda chamada Ain't Quite Right, que foi feita em parceria com o Mike Japp, que era ex-guitarrista de uma banda escocesa muito legal chamada Marmalade. E mais tarde o Mike Japp, ele seria coautor de Down on Your Knees e Saints and Sinners, duas canções que o fã do Kiss conhece muito bem. E essa canção, Ain't Quite Right, ela foi também composta um único dia. Então foi tudo muito rápido. Uma outra canção que eu adoro nesse disco, que é Wouldn't You Like to Know Me? Essa música é assumidamente copiada, o próprio Paul admite isso, de duas canções, uma chamada Ecstasy e a outra chamada Tonight, de uma banda que o Paul sempre adorou, que era o Raspberries, que era a banda que tinha o Eric Carmen, que depois fez muito sucesso com aquela canção All By Myself. E o Paul admite mesmo que essa música é uma homenagem ao Raspberries. E segundo Bob Kulick, essa canção ela foi inteiramente composta em 5 minutos. Exatamente isso, 5 minutos. Outra canção desse disco, que é uma balada chamada Take Me Away, Together Was One, foi composta pelo Japp. Inclusive o Paul só fez parte da letra e ele criou o refrão. E essa música traz a bateria do Carmine Apes. Faz umas viradas incríveis ali no final dessa canção. A outra balada desse disco, que chama-se Hold Me, Touch Me, Think of Me When You're Apart, tem, segundo o Paul Stanley, o trabalho predileto de guitarra dele até hoje. E a canção que encerra o disco, que chama-se Goodbye, foi inteiramente composta em 2 horas. Por quê, cara? Porque o Paul, ele tinha que entregar mais uma música para preencher o espaço de um LP, e ele apareceu com essa canção absolutamente ótima que ele fez realmente em 2 horas, aprontou tudo. E aí, meu amigo, vem o disco do Gene Simmons, tá? Que foi o álbum mais esperado por todos nós na época, foi muito vendido e foi o mais decepcionante.
O próprio Gene, por exemplo, ele admite que ele estava completamente perdido, estava deslumbrado nessa época. E ele acabou esquecendo de botar peso nas canções. E algumas dessas canções aqui são muito boas, cara, mas não tem a consistência sonora que cada uma delas pedia. Para você ter uma ideia da cabeça dele na época, ele conta uma história que ele queria juntar os 4 integrantes dos Beatles como convidados no disco. E até hoje ele garante que essa história só não rolou porque o Ringo não aceitou, cara. O Ringo, uma lorota total. E falou também que o David Bowie e o Jerry Lee Lewis queriam participar do disco. Cara, uma tremenda cascata. Aliás, o Gene é um grande cascateiro, né? Imagina, essa história dos Beatles é um negócio é absurdo, total. E segundo ele, o disco foi feito dessa forma aqui, porque ele queria realmente confrontar o fã do Kiss, que esperava um som mais pesado vindo dele, algo que ele sinceramente não estava com a menor vontade de fazer. Em nenhuma das faixas desse disco aqui, o Gene tocou baixo e sequer a guitarra base que ele alega que ele tocou. Ele só tocou um ou outro violão, inclusive no qual o Gene, ele compôs assim todas as músicas do disco, ele compôs tudo no violão. E o baixista, na época, foi um músico extremamente tarimbado, chamado Neil Jason, que tinha tocado com todo mundo, cara. Ele tocou do John McLaughlin até o Michael Jackson. O Joe Perry aparece nesse disco aqui, numa canção chamada Radioactive, que é a música que abre o disco e que o Gene escreveu pensando na namorada dele, na época, a Cher, grande cantora Cher. E o Joe Perry gravou de graça, porque ele era muito amigo do Gene. Assim como também de graça o Bob Seger colocou os backing vocals. Inclusive nessa faixa Radioactive tem uma voz feminina ali de uma das minhas cantoras favoritas, que é a Janis Ian. Aqui ó, que eu tenho 2 discos dela, que é o Between the Lines e tenho o Miracle Row. 2 discos incríveis, aliás recomendo muito que você ouça o trabalho dessa cantora. Ao contrário do que a maioria dos fãs pensa, não é o Gene que toca violão na introdução de Burning Up with Fever. Não é, cara. É sim um violonista erudito chamado John Chaney Howell, tá? Que inclusive não foi creditado no disco. E os backing vocals dessa canção foram feitos pela Donna Summer. E o Gene, ele assume que ele usou assim vamos dizer assim, umas ideias emprestadas de Mississippi Queen, do Mountain, e da versão que o Jeff Beck fez para o clássico Rock Me Baby, nessa música, Burning with Fever. Inclusive Rock Me Baby, que a canção sabe muito bem que foi uma canção eternizada tanto pelo Muddy Waters quanto pelo B.B. King. E ele usou essas referências para fazer a Burning Up with Fever. O Rick Nielsen, guitarrista do Cheap Trick, ele disse que até hoje um dos pontos altos da vida dele foi ter sido convidado pelo próprio Gene para tocar em See You in Your Dreams, que na verdade era uma música que o Gene resolveu regravar. Por quê? Porque ele nunca gostou da versão da música original do Kiss, e ele que inclusive está nesse disco aqui, ó, no Rock and Roll Over, né? E ele fez questão de regravar essa música para retomar o espírito que ela tinha na demo que ele mostrou anos antes para o Kiss. Outra canção desse disco, que é Tunnel of Love, traz o guitarrista de uma banda muito legal chamada Stars, que era o Richie Ruano, que fez inclusive o solo de guitarra dessa música depois que os solos do Joe Perry e do Jeff Skunk Baxter, aquele guitarrista bigodudo, foram recusados pelo Gene Simmons. Olha que coisa incrível. Outra canção desse disco, a See You Tonight, ela tinha sido composta em 69, cara, 1969, quando o Gene ainda era estudante e tocava numa banda com o Steve Coronel, antes do Wicked Lester, né? Você sabe que eu já contei a história do Wicked Lester aqui no Aposto Que Você Não Sabe, na primeira parte. E essa música, cara, foi totalmente influenciada pela paixão que o Gene sempre teve pelos Beatles. Outra coisa que ninguém muito entendeu, por que o Gene tinha incluído nesse disco a canção When You Wish Upon a Star, que era aquela canção cantada pelo grilo falante no desenho do Pinóquio. Mas na verdade essa música ela entrou por imposição do Gene
para relembrar a infância sofrida que ele teve quando ele migrou de Israel para os Estados Unidos, cara. Se você prestar atenção, você vai perceber que, inclusive, o Gene, ele canta essa música com a voz embargada. Por quê, cara? Porque ele chorou copiosamente enquanto ele gravava. E os vocais foram mantidos. O produtor falou, não, continua isso aí. E aí, meu amigo e minha amiga, veio também o disco do Peter Criss, que pra mim, cara, é um dos discos mais criminosamente subestimados de todos os tempos, inclusive pelos próprios fãs do Kiss e pelos próprios integrantes, pelo Gene, pelo Paul, pelo Ace, cara. Porque, cara, é um disco de rock e soul, tá? Meio na linha dos Rolling Stones, por exemplo, como na faixa de abertura, que chama-se I'm Gonna Love You, que é uma canção que inclusive foi composta originalmente, cara, em 1971, quando o Peter Criss ainda estava naquele grupo Lips. Inclusive tem outras canções divertidíssimas, por exemplo, tem That's the Kind of Sugar Papa Likes, tem Hooked on Rock and Roll. É um disco divertidíssimo, cara. Tem inclusive algumas músicas que tem um soul dançante, tipo Rock Me, Baby, não é o clássico do blues, You Matter to Me, é isso mesmo? You Matter to Me? Isso, You Matter to Me. E tem também a versão do clássico Tossing and Turning, do Bob Lewis, que foi muito bem gravado aqui. Tem uma balada soul bem legal chamada Don't You Let Me Down. É isso mesmo? Inclusive uma canção, uma balada também da época que o Peter Criss ainda estava no Lips. E o Peter Criss, ele gravou esse disco, cara, com muitas dores. Por quê, cara? Porque ele tinha sofrido um acidente de carro dias antes de começar ele entrar no estúdio para começar as gravações, cara. E ele quebrou vários dedos das mãos, ele quebrou uma costela, ele perdeu a visão do olho direito. Pois é, isso você não sabia, né, cara? E ele teve um afundamento craniano que ele precisou fazer até uma cirurgia plástica. E aí, então, ele estava completamente detonado quando ele gravou esse disco. Mas é um disco muito subestimado, que você precisa ouvir com atenção. E pro final, eu deixei o meu álbum solo favorito, que é o do Ace Frehley, cara. Que foi um disco gravado com raiva, cara, por conta do desprezo que o Ace sentia em relação ao Gene e ao Paul, cara. Que inclusive os dois acabaram ficando de queixo caído com o resultado desse disco aqui, cara. Mas eles jamais admitiram e jamais vão admitir isso aí publicamente. Esse disco aqui foi uma vingança. A cabeça do Ace Frehley é uma vingança. Porque na verdade, isso pouca gente sabe, ele alega que várias faixas desse disco foram recusadas pelo Gene e pelo Paul quando ele apresentou essas canções para entrar no Rock and Roll Over, cara. E na minha opinião, grande parte do resultado maravilhoso desse disco se deve à performance do batera, do Anton Fig. Foi uma performance tão boa que inclusive ele foi contratado para gravar os 2 discos seguintes do Kiss, o Dynasty, tá? E o Unmasked. Ok, Dynasty 79, o Unmasked de 1980. E o grande sucesso desse álbum aqui, comercial, foi a versão de New York Groove, uma canção do Russ Ballard, que era ex-integrante do Argent. E essa música havia sido gravada anteriormente por uma banda inglesa chamada Hello. E essa música foi uma sugestão do assistente do produtor desse álbum aqui, que foi o Eddie Kramer, e que o Ace quase não quis gravar, cara, por absolutamente desinteresse. E foi o Eddie Kramer que insistiu para que ele gravasse, e foi realmente o grande sucesso comercial desse disco. Essa música, inclusive, tem um som de talkbox, que você sabe muito bem que é aquele efeito daquela cânula de plástico que você coloca na boca, e aí você toca a guitarra e você vai abrindo a boca e fechando, né? Você ouve isso nos discos do Peter Frampton, e no próprio o Joe Perry usando isso no Aerosmith. Só que tem um detalhe muito curioso. Nessa música, New York Groove, o talkbox ele vem da guitarra do Ace Frehley, mas a boca que foi usada foi de um amigo dele, cara. Um cara chamado Bob McAdams. Não é o Ace Frehley usando a cânula na boca. E o som das palmas que você ouve nessa canção, cara, foi obtido como o Ace, o Eddie Kramer e mais o assistente dele ficaram pisoteando uma grande caixa de madeira. Na verdade, não é
palmas com a mão. São os pés batendo nessa caixa. Uma das músicas mais famosas desse disco aqui, que é uma instrumental que fecha o disco, chamada Fracture Mirror, ela teve a sua parte de bateria gravada com os microfones colocados no topo de uma escada, lá no segundo andar da enorme casa que eles usaram para gravar esse disco. E nessa música tem um som de sino que na verdade foi obtido pelo Ed Kramer, é um som de guitarra. Incrível, né? Tem uma outra canção sensacional chamada Ozone, que é possível, se você prestar muita atenção, ouvir uma das primeiras guitarras sintetizador, um protótipo chamado Harp Avatar. Foi, na verdade, um dos primeiros protótipos daquela guitarra sintetizador que depois ficou muito famosa nos anos 80. Mas ela foi usada aqui, pela primeira vez. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então são algumas das histórias muito curiosas que eu tenho certeza que você não sabia a respeito dos 4 álbuns solos dos integrantes do Kiss, tá? Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss e o Ace Frehley, lançados todos no mesmo dia em 1978. Coloca aqui nos comentários a tua opinião a respeito desses 4 discos, tá? Quais são os seus preferidos e por quê? Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal e não esqueça também de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP. Um local cheio de vídeos inéditos e, como eu já falei, exclusivos para quem é sócio, com um monte de histórias incríveis. Tem séries novas, tem até aposto que você não sabe exclusivo lá para sócio, tá bom? Tem descontos dos nossos parceiros, você pode assistir shows de graça, frequentar bastidores, ter grupo de WhatsApp para conversar comigo em tempo real, enfim, uma série de benefícios. Basta que você clique aqui embaixo e seja membro e você vai escolher o seu plano, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.